Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, até o verso de número 24. Amados, sabemos que em todos os momentos da nossa vida nós precisamos de fazer escolhas. As escolhas fazem parte da nossa vida. Nossa vida é cheia de escolhas, né? Desde que amanhece o nosso dia, nós já amanhecemos fazendo escolhas, né? Se nós vamos começar o nosso dia orando, tendo um tempo de intimidade com Deus ou não, é uma escolha que nós fazemos, né? É uma escolha que nós fazemos levantar de manhã ou não. Alguém vai dizer: não, mas eu tenho que levantar porque eu tenho que trabalhar. Mas é uma escolha que você está fazendo, né? Você precisa trabalhar e você escolhe levantar e ir trabalhar. Você se levanta, escolhe a roupa que você vai vestir, né? O perfume que você vai usar, né? Sapato, calçado que você vai colocar nos seus pés, né? Escolhemos todos os dias, né? Escolhemos também os nossos relacionamentos, com quem nós queremos conviver. Escolhemos as nossas amizades, escolhemos nosso cônjuge, escolhemos todas as coisas da nossa vida, né? Enfim, a vida são feitas, né? Os caminhos da vida são feitos por escolhas, né? Escolhas e decisões tomadas. E o que você hoje tem escolhido para a sua vida? E quais as consequências das escolhas que você tem feito, né? Deus, quando Ele criou o homem e a mulher e os colocou lá no Jardim do Éden, em Gênesis 2, 16 e 17, o Senhor os criou, colocou no Jardim do Éden e falou para eles: olha, vocês podem comer de tudo. Vocês podem escolher comer o que vocês quiserem aqui sobre a face da terra. Mas uma coisa só vocês não devem comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja bem que Deus, o nosso Deus, poderia ter dito para eles o seguinte: olha, vocês não podem, não conseguem entrar no Jardim do Éden, porque eu estou impedindo vocês de entrar no jardim e comer dessa árvore, do fruto do bem e do mal. Mas o Senhor não fez isso. O Senhor disse para eles: olha, vocês podem comer de tudo. E vocês estão vendo essa aqui? Só essa aqui que vocês não devem mexer. Eu vou ler o versículo 16 e 17 lá do capítulo 2. E o Senhor deu-lhes esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha só, o Senhor disse, em primeiro lugar para eles, vocês não devem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, ponto e vírgula. Eu disse, vocês não devem comer. Mas a frase não se encerrou aqui, o versículo não se encerrou aqui. O versículo continuou dizendo, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o Senhor estava aqui não impedindo que eles comessem, mas dizendo, olha, vocês não devem comer. Porque o Senhor, quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele não nos criou como bonecos, para viver como bonecos. Ele nos criou para vivermos de maneira livre. Então, mesmo lá no Jardim do Éden, o Senhor dá essa liberdade de escolha para Adão e Eva. Vocês podem escolher, só que, se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então, aí vem as consequências da escolha. As consequências da escolha. Depois nós vamos ver lá no capítulo de número 3, amados irmãos, né, quando vem o astuto Satanás, né, a serpente, para tentar, e engana aqui, né, a Eva, a mulher, e depois também, né, ela conversando com o seu marido, os dois acabam indo pelo mesmo caminho. O caminho da desobediência ao Senhor, mas o caminho da escolha em que eles decidiram fazer. Né? Porque, assim como a serpente não forçou a Eva a comer, né? Não foi imposição dela. Ela poderia até dizer, depois ela disse para Jesus, né? Para Deus, né? O Senhor, foi, né, a serpente que me enganou. Ela até condenou a serpente e culpou a serpente. Mas a decisão não foi da serpente. A serpente simplesmente falou. A decisão foi dela. Depois que ela comeu e foi ter com Adão, né, ele também decidiu comer junto com ela. A culpa não foi dela. Ele decidiu. Ele decidiu comer junto com ela. Vamos lá, no capítulo 3 lá, só para a gente ouvir aqui como é que foi esse encontro, recordarmos, né, porque nós já conhecemos essa história muito bem, mas é muito importante recordar, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, sempre que você puder, ouça a palavra de Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja bem, Deus tinha dito uma coisa, mas aí a serpente traz uma outra realidade. Então a serpente diz à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês não vão morrer, vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal. E aí então ela toma o fruto e ela come. Foi decisão dela. A argumentação da serpente, mas decisão dela. Ela tomou essa decisão. Depois, quando, né, ela se encontra também com Adão, vendo a mulher, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Ele conhecia a árvore, ele conhecia o fruto, ele sabia de tudo, mas ele também fez essa escolha, né, de comer o fruto da árvore do bem e do mal. Deus, desde o princípio,
nos dá a oportunidade da escolha. Permite que nós façamos escolhas nesta vida. E aí, depois que eles fizeram essa escolha, os dois perceberam que eles estavam nus, tentaram se esconder do Senhor nosso Deus, né? Deus veio ao encontro deles no jardim, né? Aí no versículo de número 12 diz assim, né? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela deu da árvore e eu comi. Quer dizer, agora o culpado era a mulher e não a escolha que ele havia feito. A mulher que era o culpado. E aí então diz a mulher, né? Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Mas foi uma escolha. Foi a escolha dele e também a escolha dela. Ambos fizeram a escolha. Né? E agora eles estão passando pela consequência daquela escolha que eles fizeram. Né? Mas não dá para você culpar outros. É a sua escolha. Não diga que foi enganado. Não diga que não sabia. É a sua escolha. Por isso eu iniciei aqui conversando com os irmãos e eu disse: você pode levantar de manhã e escolher conversar com o Senhor nosso Deus, orar ao Senhor nosso Deus, buscar a presença do Senhor nosso Deus e colocar a sua vida, né, nas mãos do Senhor, o nosso Deus, e permitir que Deus esteja orientando e dirigindo a sua vida ou não. É uma escolha que nós fazemos. A nossa vida é feita de escolhas. E depois vem as consequências. As consequências para Adão e Eva foi que eles foram expulsos do paraíso por causa dessa escolha. Aí vamos dizer, mas Deus estava nos planos de Deus? Sim, Deus. Tanto é que ele disse, olha, no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Deus já estava avisando, Deus sabia que isso ia acontecer. Né? Mas Deus deu exatamente a oportunidade da escolha. Só que Deus não tira as consequências. As consequências, nós temos que nos submeter a elas também. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles foram colocados para fora do paraíso. Um outro momento que eu queria lembrar com os irmãos aqui é lá de Deuteronômio 28, e o Senhor deixa bem claro para nós a questão da escolha no nosso dia a dia. Né? E Deus mostra que nós podemos escolher, mas apresenta também, né, assim como ele colocou, vocês podem comer, mas o dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. A serpente vem e diz, não é que vocês vão morrer, vocês vão conhecer, se tornar conhecedores do bem e do mal. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 28, né, inicia assim o versículo 1. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus. Parece que nós estamos voltando lá no Éden e ouvindo o Senhor falar com Adão e Eva, né, a respeito da árvore. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí o Senhor começa a enumerar as bênçãos que Ele tem para esse povo, se esse povo permanecer fiel ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Então as bênçãos estão disponíveis desde que sejam obedientes. Eu não vou ler todas as bênçãos aqui porque não é esse o propósito do nosso estudo, né? Nosso propósito do nosso estudo é exatamente mostrar que Deus dá a oportunidade para você fazer escolhas. E que você fazendo as suas escolhas também tem as consequências, né? E depois, lá no verso de número 15, o Senhor deixa mais claro ainda essa questão, né, das consequências. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus,
não cuidando em cumprir todos os seus estatutos e os seus, não cuidando cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então o que o Senhor coloca para nós? Vocês têm liberdade. Né? Vocês têm liberdade. Liberdade para ir e vir e liberdade para fazer escolhas. Só que tem as consequências das escolhas que nós fazemos. E o Senhor deixou bem claro aqui em Deuteronômio, capítulo 28. Lá em Josué 24:15, também Josué fala que o povo tem a oportunidade de escolher. O povo está vivendo um momento muito distante do Senhor, o nosso Deus. E Josué, percebendo esse momento, ele diz para o povo, quero ler também esse versículo com os irmãos, para não somente citar, 24, o 15. O 14, né? Ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servia ao Senhor. Olha só, vocês devem fazer novamente aqui, né, essa coisa assim da vírgula, né? Você pode escolher, né? Temer ao Senhor vosso Deus, servir ao Senhor com integridade, com fidelidade, joga os ídolos fora, né? Os ídolos vocês têm que jogar fora, você não pode ficar cultuando a ídolos, porque nós só temos um Deus, né? É um único Deus, o Deus criador e sustentador de toda a criação, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória, a Ele que nós precisamos adorar, e é isso que Josué diz para eles, né? Deita fora todos os demais ídolos, né? Nesse tempo estamos vivendo também, às vezes a gente tem uns ídolos que a gente carrega conosco, né? E que nós temos que deitar fora para poder servir ao Senhor nosso Deus, né? E às vezes nós não deitamos esses ídolos, e esses ídolos acabam atrapalhando a gente na caminhada, né? Rouba o nosso tempo, rouba a nossa comunhão com o Senhor nosso Deus, né? E aí Josué diz lá, né? Você tem que deitar fora os deuses de vocês, todos esses deuses que vocês, dos seus pais, né, cultuaram, e servir ao Senhor. Aí diz, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei. É escolha. Se vos parece mal, escolham. Podem escolher. Vocês podem escolher. Hoje, a quem vocês querem servir. Se aos deuses, né, a quem serviram nossos pais, que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus cuja terra habitais. E aí então, ponto final. Vocês podem escolher. Mas eu, aí ele continua no versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem escolher, mas a minha escolha já está feita. A minha escolha, eu escolhi o Senhor, o meu Deus. Eu escolhi o Deus de Israel para servir ao Deus de Israel. E eu quero concluir agora, lá em Lucas capítulo 15, que nós lemos aquele texto, né, que Jesus conta a parábola do filho pródigo. Nesse texto, amados irmãos, é muito interessante que nós vemos aqui Jesus contando uma parábola e dando a oportunidade do quê? A oportunidade da escolha. Vocês podem escolher. O filho, mesmo naquela situação em que ele estava, o pai estava vivo, ele não podia pegar a herança, não podia tomar a herança do pai. Não era normal aquilo que aconteceu ali, né? Tinha 2 filhos, mas de repente um quer escolher algo que está além da realidade daquilo que deveria suceder ali. Mas ele fez essa escolha. Ele procurou aquilo que não deveria ter procurado, que era pegar exatamente a herança do pai, estando o pai vivo. Isso demonstrou da parte dele, né, descontentamento com a própria vida, né,
ignorância em relação ao valor do pai, né? Porque ele tinha que respeitar o pai em vida e até a morte para depois pegar a herança. Demonstrou da parte dele, né, a não valorização da própria família, do próprio irmão que ali estava, em querer passar na frente do irmão, porque ele era mais novo ainda, primeiro seria o irmão mais velho. Então veja bem quanta coisa rodeou aquela vida ali para ele fazer essa escolha que ele fez. Lá quando nós olhamos para Eva, ao lado, né, do diabo, está ali, ele argumentando, né, e tudo mais. E nós estamos aqui agora com o filho mais novo, o filho pródigo, né, ali, observando essas coisas na vida dele, que passou na mente e no coração dele, e que faltou a ele a consideração pela família, pelo pai, né, e todo o costume da época. Mas ele decidiu fazer essa escolha. E Jesus conta essa parábola dizendo que o pai permitiu que ele fizesse a escolha, uma escolha completamente errada, completamente descontextualizada, completamente fora de qualquer padrão para aquela época. Jesus disse que o pai aceitou que o filho fizesse essa escolha. E nós voltamos lá no início, quando o Senhor permitiu também que aquele homem, aquela mulher que ele criou a sua imagem e semelhança, pudessem também fazer escolha. E esse jovem faz a escolha. E o pai, contrariando toda a lei da época, contrariando o costume da época, atende o pedido do filho e entrega os bens que pertenciam a ele e que caberiam como parte de uma herança para o filho. Ele entrega e deixa o filho ir embora. Mas Jesus conta essa parábola aqui, já também sabendo das consequências, e aquele pai sabendo o que ia acontecer com aquele filho, e ele sai, vai e gasta tudo. Gasta tudo. Põe tudo a perder. Por causa da sua escolha. Ele escolheu sair de casa, de junto ao seu pai. Ele escolheu deixar a sua família. Ele escolheu ir para o mundo. Ele escolheu ir para o mundo. Ele escolheu desfrutar das coisas deste mundo, desta vida. E ele achou que ele teria amigos, né, suficiente para viver o resto da vida, né, gastando junto com ele. E ele teve amigos, até enquanto ele tinha dinheiro. Até enquanto ele podia pagar as contas. Até enquanto ele podia mostrar que ele era o dono da festa. O dia que acabou o seu dinheiro, acabaram os amigos. E aí então ele se vê só, tendo que tomar uma decisão na vida dele, porque agora eu estou só, não tem mais ninguém para me ajudar, acabou meu dinheiro, então vou trabalhar agora. Passou todo esse tempo sem trabalhar, né? Nem de tudo era vagabundo ainda. Não trabalhava, não gostava do trabalho. Aí falou, agora eu vou trabalhar. Aí consegue arrumar um emprego? Consegue. Né? Vai lá cuidar dos porcos. E o que sobra para ele é isso. E aí ele fica com vontade de comer lá a comida dos porcos. E aí, então ele se sente tocado no coração, né? Deus diz aqui que ele pensa um pouquinho, um dia ele para pensar, né? E ele diz, olha, lá na casa do meu pai, os empregados do meu pai comem do bom e do melhor, né, e tal, e eu estou aqui por causa da minha escolha. Meu pai nunca me mandou embora de casa. Meu pai não queria que eu saísse de casa, mas eu escolhi sair. Agora eu estou sofrendo as consequências da minha decisão, as consequências da minha escolha. Mas agora vou pedir para voltar para casa, né? Novamente, escolha. Só que agora ele faz uma escolha boa, né? Agora ele faz uma escolha boa. Às vezes nós precisamos passar por situações difíceis para fazermos também uma escolha boa, né? E esse jovem passando por essa situação difícil, agora ele faz uma escolha boa. Ele escolhe voltar para casa. E
O importante que está no coração desse jovem quando ele decide voltar para casa são duas coisas. Primeiro, o arrependimento e, em segundo lugar, a humildade. O arrependimento e a humildade. Porque ele chega diante do pai e diz: ó pai, eu quero dizer que eu estou arrependido pelo que eu fiz, né? Espero que o Senhor me perdoe, né? E olha, eu nem quero que o Senhor me considere mais filho. Agora pode me tratar como um dos seus funcionários. Para mim está muito bom. Mas esta foi uma escolha boa, né? Como diz Deuteronômio, você ouviu obedecer, todas essas bênçãos vão te acompanhar. Aí ele fez a escolha boa. Qual a escolha boa? A escolha boa é o arrependimento. A escolha boa é a humildade. A escolha boa é estar no centro da vontade de Deus. A escolha boa é estar na casa do Pai, né? Eu sei que teria muitos outros lugares para você estar hoje, né? Você fazer na sua casa, mas você decidiu guardar esse tempo para meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Essa é a escolha boa, essa é a parte boa da nossa vida. Se tem alguma coisa que nós vamos nos lembrar lá na eternidade, são esses momentos de culto, de celebração, de louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Por quê? O restante não importa. Você não vai lembrar, né, do seu trabalho, você não vai lembrar da sua empresa, você não vai lembrar dos seus passeios aqui, mas você vai lembrar desse tempo que você investiu aqui na terra, na presença do Senhor, o nosso Deus, certamente, para a glória do Pai Todo-Poderoso desse tempo de serviço. Então, nós fazemos escolha todos os dias. Preste atenção nas escolhas que você tem feito. O que você tem escolhido desde o momento de você se levantar? Você tem escolhido Deus pela manhã? Fazer a sua oração, fazer a sua devocional, né? Eu dou glórias a Deus porque eu conheço pessoas que elas são fiéis à sua devocional de todas as manhãs. Eu fico admirado, né, por ver essas pessoas com compromisso em fazer a devocional. É muito importante esse momento que você tem com Deus, quando você levanta de manhã. É a sua decisão de cada dia. Eu decido servir ao Senhor. Eu tenho meu momento de oração, eu tenho meu momento de meditação da palavra, que eu faço todas as manhãs antes de sair. Ah, mas tem que levantar um pouco mais cedo. Sim, né? Tem que levantar um pouco, tem que preparar um pouquinho mais cedo. Mas é que você tem aquele tempo ali com Deus. Você decide começar o seu dia com Deus. Você não decide começar o seu dia com o seu trabalho, com o seu espelho, com a sua maquiagem, com a sua roupa, com o seu trabalho, né? Com o seu carro, com o seu café da manhã. Você começa o seu dia com Deus. Eu escolhi começar o meu dia com Deus. E pode ter certeza, se você fizer essa escolha, certamente você vai se dar muito bem. Lembre-se, toda escolha tem consequência. O Senhor nos criou livres para fazermos escolhas. E quando nós escolhemos servir ao Senhor, nós temos as bênçãos do Senhor nosso Deus. Mas se não escolhemos ao Senhor, nós entramos numa canoa furada. E aí vai naufragar. Mas há tempo, como Jesus colocou ali, há tempo. Se você não tem escolhido Deus nesses dias, servir ao Senhor nosso Deus, estar com o Senhor nosso Deus, há tempo. Como aconteceu com o filho pródigo. Se arrependa. Se arrependa. Se humilhe. Reconheça. E venha para debaixo das bênçãos do Senhor nosso Deus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta noite, Pai, nós nos colocamos na Tua presença agradecidos por essa liberdade gloriosa que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado, Deus, por esse imenso amor que o Senhor nos ama, nos dando, Deus, a oportunidade de, mesmo sendo nós falhos, imperfeitos, o Senhor nos dá, o Deus amado, a liberdade da escolha. Nós só temos que louvar, exaltar e glorificar o Seu nome, Pai, para o Senhor ser tão bom para conosco.
nos deixar, Senhor Deus, fazer escolhas. Louvado seja o teu nome, Pai. Queremos pedir perdão, ó Deus, por aquelas escolhas que muitas vezes temos feito e que tem, ó Deus, atrapalhado a nossa vida, Senhor. Que tem nos causado, Senhor Deus, problemas, que tem nos causado tristeza, angústia, que tem nos colocado para longe do Senhor, Pai. Pedimos perdão nessa noite, Pai amado. E que o Senhor nos livre, Senhor, de toda e qualquer, Senhor meu Deus, ó Pai, obra do inimigo, que porventura queira nos roubar da sua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, e dá-nos, ó Deus, fazer a escolha certa. Escolher ao Senhor, escolher a sua palavra, escolher a direção e orientação do teu Santo Espírito, ainda que seja mais difícil, ainda que seja mais demorado, ainda que seja com lágrimas, ainda que seja com suor, ainda que seja em lutas, mas, ó Pai, nós possamos escolher sempre como Josué fez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa estaremos na presença do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a fazer as escolhas certas e livra-nos, ó Deus, das astutas ciladas do inimigo que muitas vezes quer roubar, Senhor meu Deus, o nosso direito de fazer a escolha das bênçãos. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai. Fala com cada coração nesta noite. Fala, Senhor meu Deus, a cada família, Pai, e leva-nos, ó Deus, a fazer as escolhas que traz bênçãos para as nossas vidas. As escolhas, Senhor, que traz, Pai amado, a sua graça e o seu amor abundante sobre as nossas vidas. As escolhas, Senhor meu Deus, que nos coloca sempre do lado do Senhor, do nosso Pai amado, do nosso Pai eterno, que nos amou com amor eterno e que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer lá no Calvário por nós. Em nome dele nós oramos. Amém, amém, amém.